Amados, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e os nossos amigos. Lembrando você que quem assiste os vídeos do Apocalipse é bem-aventurado. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que guardam as palavras escritas neste livro. E você está vendo e ouvindo e com certeza brevemente irá guardar. O importante é que você já está sendo bem-aventurado. E convidamos você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 8, do versículo de 1, versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Este é o 7º selo. O texto diz: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo. O Cordeiro de Deus, que é Cristo, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz em várias passagens que ele é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro Pascual, é o Cordeiro simbolizado no Antigo Testamento através daquele animal. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Aqui diz: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo. Quando o Cordeiro quebrou os selos anteriores também, aconteceram muitas coisas sobre a terra. A Bíblia diz que quando ele abriu o primeiro selo, houve um cavalo branco e também o seu cavaleiro. O cavaleiro trazia um arco em sua mão e uma coroa lhe foi dada. E o texto diz que ele saiu vencendo e para vencer. Só uma observação: saiu vencendo e para vencer não significa que ele realizou todas as batalhas com vitórias. O segundo selo, quando é aberto, surge o cavalo vermelho e um homem, o seu cavaleiro, trazendo uma grande espada, uma espada comprida, para tirar a paz da terra. Então tudo indica que o cavalo branco, representado pela falsa paz, ele trouxe uma paz passageira. E o cavalo vermelho veio e tirou essa paz. Depois surge o terceiro selo, onde aparece o cavalo preto com uma balança, o cavaleiro com uma balança na mão, e ele trouxe a fome sobre a terra. Em consequência dos demais cavalos, ele trouxe a fome. A guerra trouxe a fome. E depois surge o cavalo esverdeado. O cavalo que no português está em amarelo, em algumas traduções, mas ela já está sendo feita a revisão e já está vindo com a palavra esverdeado, cor pálida. Zacarias chegou a ver ela como um cavalo baio, um cavalo malhado, um cavalo diferente. Com a chegada do 4º selo, a abertura do 4º selo, surge esse cavalo esverdeado, onde ele trouxe a morte. E a Bíblia diz que o que vinha montado nele era o seu nome, Morte. E ele trouxe junto com ele, veio seguindo a ele, o próprio inferno. Depois surge a abertura do 5º selo, aonde João vê no céu as almas debaixo do altar clamando por vingança, clamando por justiça e dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Depois surge o 6º selo, aonde acontece catástrofes naturais e catástrofes cósmicas sobre a terra. A Bíblia diz que o sol se tornou negro, a lua se tornou como sangue e houve terremotos aqui na terra. Depois surge
os 144 mil que foram selados. Tratamos no vídeo anterior quem eram os 144 mil. E agora nós iremos falar sobre o sétimo selo, aonde diz que o Cordeiro abriu o sétimo selo. E diz aqui, houve silêncio no céu. Para se entender esse silêncio no céu, precisamos ler mais um pouco sobre esse assunto. Diz o seguinte, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Vamos lá. Por que houve? João viu, ele diz, eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. João, quando percebeu o silêncio, ele viu diante de Deus 7 anjos com 7 trombetas, prontas para ser tocadas. Preste atenção. Depois diz mais, vi outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Este anjo está próximo do altar do incenso, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Amados, observando esse texto, dá de entender que a razão do silêncio no céu foi devido a uma solenidade que estava acontecendo ali. Vejam bem, a Bíblia já fala em outros lugares que no céu há constante louvor, constante barulhos, vozes, trovões, relâmpagos. Também mostra no próprio livro do Apocalipse aqui vários textos falando também sobre isso. Eu quero ler aqui apenas um dos textos que diz o seguinte. No capítulo 4, versículo 11, diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Isso está no capítulo 4, quando João vê uma visão do céu, vê uma porta aberta no céu e sendo convidado para entrar e ver as coisas que brevemente deveriam acontecer. Constantemente se vê solenidades. Por exemplo, no dia do arrebatamento da igreja, haverá uma solenidade, pois a Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16 e 17, se você ler, para você entender melhor, você lê na Bíblia atualizada, diz assim, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ou seja, está acontecendo uma solenidade no dia do arrebatamento da igreja. E assim, constantemente se percebe isso. Por exemplo, quando Estevão foi apedrejado, porque estava pregando o evangelho, estava sofrendo pelo amor a Cristo, a Bíblia diz que Cristo se levanta, ele vê nos céus Cristo em pé, à direita de Deus. Ou seja, um ato de solenidade para receber uma pessoa que agora iria para o paraíso. Amados, o texto diz, quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. E aí João contempla esses anjos com as trombetas. O que é que vai acontecer agora? Agora vai acontecer, depois do 7º selo, o toque das 7 trombetas, que iremos tratar em vídeos mais na frente um pouco. 7 trombetas são tocadas. Eles estão preparados para tocar as trombetas. Também João vê, diante do altar do incenso, em pé junto do altar, um anjo com um incensário na mão. O que é um incensário? O incensário é um objeto de carregar incenso. Isso era muito comum no Antigo Testamento. Para você entender um pouco, o tabernáculo que foi estabelecido no Monte Sinai, na época de Moisés, Deus deu toda a planta, todo o projeto, porque no céu também existe um tabernáculo, mesmo que não seja igual ao da terra,
porque tudo no céu é mais elevado, é mais avançado do que na terra. Isso é lógico. Mas o seguinte, ele deu o projeto, e no projeto tinha o quê? Um altar do sacrifício, que deveria ficar do lado de fora, uma pia de bronze, e dentro do tabernáculo, no santo lugar, deveria ficar o candelabro, a mesa dos pães ázimos e o altar do incenso, em frente à cortina, em frente ao véu. Do outro lado do véu, que era o Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. E dentro da arca ficava a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. E ali, junto do altar do incenso, voltando ao altar do incenso, tinha os objetos, tinha colheres, que é o matenais, tinha também o incensário, porque o que era feito? O sacerdote trazia a brasa com o matenais lá do altar do sacrifício e depositava na parte de baixo do altar do incenso, aonde se coloca a brasa, como se fosse um fogareiro, para você entender melhor. Colocava a brasa ali, e ali colocava o incenso e começava a fazer oração constante. E aquela fumaça subia à presença de Deus como um aroma agradável diante de Deus. Olha o que diz o texto aqui. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ou seja, aquele anjo, ele tem um incensário na mão, que representa ali, naquele incensário, representa as nossas orações diante de Deus, e diz o texto que ele está pronto para oferecê-lo com as orações de todos os santos. No capítulo 6, versículo 10, diz o texto aqui, para você entender um pouco, no quinto selo, diz o seguinte aqui sobre as orações. 6, versículo 10, diz assim: clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, aquele anjo com o incensário na mão está com as orações de todos aqueles que estavam clamando por justiça. No texto do 6:10 em diante se percebe que é dito para aquelas almas, aquelas pessoas que estavam ali debaixo do altar naquela visão. É dito o quê? Que esperasse mais um pouco. E aqui já acontece já a conclusão disso, porque diz o seguinte, versículo 4, 8:4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações de todos os santos. Ou seja, chegou o momento da vingança, chegou o momento de Deus julgar aquelas pessoas que estavam matando os servos de Deus, estavam decapitando os servos de Deus. Diz o texto, então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar, para você entender, o sacerdote ia no altar do sacrifício, pegava o fogo de lá, a brasa com fogo, ali a brasa ardente, e levava para o altar do incenso. Nesse caso aqui, nesse simbolismo aqui, é dito que ele pega o incensário, enche do fogo do altar e sai do céu e se direciona à terra e lança aquele fogo na terra, no planeta Terra. E o que acontece? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Lembra que eu falei que o templo no céu é diferente do da terra, é mais avançado, é mais elevado? Veja bem, as brasas que saíram do altar foram lançados na terra e se transformaram em quê? Em trovões, em vozes, em relâmpagos e terremotos. Veja a proporção e a perfeição e a elevação do templo no céu. Muito diferente, muito mais elevado e superior do que o da terra. Isso quer dizer o quê? Isso me chama a atenção em quê? Que os sacerdotes terrenos estão muito abaixo do grande e sumo sacerdote
superior em todas as coisas, como diz aos Hebreus, e ele fez o maior e mais perfeito sacrifício. Ele foi sacrificado por nós como um cordeiro, mas um cordeiro que morreu, mas um cordeiro que está vivo agora, para todo sempre, graças a Deus. E a Bíblia diz sobre esse cordeiro: bem-aventurados são os que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Outro texto maravilhoso é que João contempla no céu uma multidão louvando a Deus e dizendo: digno é, Senhor, de abrir o livro e desatar seus 7 selos, porque tu foste morto e com teu sangue tu compraste para Deus todos que procedem de povos, línguas e nações. Este é o 7º selo, e aqui nos mostra a visão que João teve do que estava acontecendo no céu. O silêncio foi por quase meia hora, porque no céu há muita alegria. Muitas pessoas pensam que quando se fala em céu, está todo mundo com as mãos coladas uma na outra, fazendo assim, orando ali, fazendo as suas preces de branco, e só isso que está acontecendo. Mas não, o céu é muito melhor. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu não é chato não, o céu é bom. Veja que aqui teve um silêncio de meia hora. Aquele silêncio ali pode ser concluído da seguinte forma: seria agora os julgamentos de Deus sobre a terra. Houve aquele momento, poderíamos também dizer, como já falamos, que é devido a uma solenidade que está acontecendo. Uma coisa é certa, uma coisa muito forte e muito importante estava acontecendo no céu e precisava de um silêncio por quase meia hora. Quando fazemos solenidades aqui na terra, nas nossas igrejas, nos nossos templos, geralmente no início se pede o quê? Silêncio, se pede atenção, para que todos possam entender aquele cerimonial. E João viu esse silêncio no céu, e ele vê 7 anjos com 7 trombetas, e vê outro anjo ali junto do altar. Amados, o céu é maravilhoso, o céu é bom demais. Mas para isso precisamos o quê? Renunciar ao mundo, precisamos renunciar às coisas daqui da terra, negar a nós mesmos, esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão. Deixa eu te falar uma coisa: não há pecado que Deus não perdoe, não há doença que Ele não cure. Se você se voltar a Ele, diz a Bíblia: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na paz do Senhor. E aguarde aí os nossos vídeos, que falaremos ainda mais um pouco sobre o Apocalipse. E contamos com você no próximo vídeo. Fique com Deus e um grande abraço na paz do Senhor.